uma picape agora com cabine dupla. Veja agora a avaliação da Saveiro cabine dupla em questão. Acompanhem! Essa aqui é a chave da Saveiro. Para entrar nela, para dar a partida, basta enfiar a chave no contato e daí então funcionar o veículo. Saveiro em funcionamento. Bom, vamos ver aqui o computador de bordo dela. Temos as seguintes funções. Temos as funções de áudio, as configurações e o computador de bordo em questão. No áudio, você consegue mudar as FMs, volume e também, no caso de também USB, você pode passar todas as suas faixas, CD também. Tudo por aqui mesmo. As configurações, todas são essas. Temos idioma, aí no caso voltar. Dados do computador de bordo, esses são os dados que você quer que permanece. Voltar. Sensor de estacionamento, volume dele no caso. Você regula, esse é o volume mínimo e o volume máximo. Eco Comfort, que é as dicas para dirigir de um modo mais econômico. E aqui as configurações de conforto. Então todas as configurações você tem aqui. Já no computador de bordo mesmo em questão, nós temos o consumo médio, autonomia, distância percorrida, velocidade média, velocidade em digital, alerta de velocidade, tempo de viagem e o consumo no caso do momento. Aqui nós temos piloto automático, acendimento automático dos faróis, retrovisores externos elétricos com a função da marcha ré. Esse aqui é o volante da Saveiro. Como nós já conhecemos, a linha Volkswagen agora também de entrada, só que com o opcional do volante multifuncional, é esse volante aqui, é o volante que utilizava no Jetta. O Jetta que também já saiu de linha e já utiliza o volante do Golf. Então a linha Gol, Saveiro, Polo, eles utilizam esse mesmo volante aqui, que é um volante que na minha opinião tem um design muito bonito. A cabine tem aço escovado. Temos aqui controle exclusivo do computador de bordo e aqui o controle do som. Além de que nós temos um volante revestido em couro, muito agradável ao toque, inclusive, muito legal. Esse aqui é o som da Saveiro. Como vocês podem ver, é um som embutido no painel. E as funções que ele tem é Bluetooth, USB, aqui é a entradinha USB também. Temos a função RDS, que mostra o nome da rádio que está tocando. Entrada para CD. Engraçado dizer isso porque hoje as montadoras estão arrancando o CD, hoje é só USB, a maioria delas já está começando a tirar a entrada de CD. A Saveiro ainda possui ela,
temos USB, Bluetooth, o microfone do Bluetooth, essas duas entradinhas aqui, entrada auxiliar, porém falta uma central multimídia. É a minha deixa. Hoje todas as picapes, nenhuma delas oferece central multimídia, então alguém poderia inovar com isso. Aqui em cima está a sopinha de letrinhas do carro, que na casa é o controle de estabilidade e o controle de ABS off-road, que nós já mostramos no vídeo da Saveiro anterior. Aqui o desembaçador traseiro e aqui a luz de caçamba. O carro tem que estar desligado, com a lanterna ligada, e aí sim funciona também. Todo mundo pergunta para que serve isso aí, mas é a luz externa de caçamba. E a ré também, quando você engata a ré. E o ar-condicionado, ele é do tipo convencional, manual, porém é um ar-condicionado. Esse aqui são os bancos, são bancos em couro. Ele tem o detalhe cross aqui dessa versão, e ele tem um couro cinza, e aqui ele tem um couro que imita uma fibra de carbono, mas é só o estilo mesmo. Então o banco é legal, ele é agradável, ele tem ótimas abas aqui em cima. Já na porta é o mesmo material, tudo em plástico. Temos pelo menos essa área em couro aqui, ó, que é legal, levemente macio. E aqui nós temos aí dois porta-revistas, não tem nada de porta-garrafas. Aqui é o acabamento da Saveiro. Bom, é igual a outra mesmo, né? Ele tudo em plástico, que é um acabamento bem simples dessa categoria mesmo. E tem duas cores, que é um preto aqui ele é um grafite, um cinza, um negócio um pouquinho mais escuro, mas são dois tons. E ele tem bons encaixes, claro que como é plástico, ele tem alguns detalhezinhos, mas não é nada demais, essa categoria é bem simples mesmo. Aqui ó, o porta-luvas, ele não tem nenhum sistema que desce suavemente, mas ele tem um espaço razoável. Aqui nós temos um porta-objetos, tomada de 12 volts, outro porta-objeto onde você pode colocar moeda. Ele tem um detalhe aqui, mas é plástico mesmo. E dois porta-copos, que eu considero porta-copos pequenos, esses assim. Aqui temos um porta-objetos, um outro porta-copos, e não temos aí o apoio de braço. E tem tipo um quebra-galho de colocar qualquer coisa aqui, que seja não muito grande. É legal a coloração preta, e aqui temos uma luz no parasol. Então, isso é bem bacana. Aqui também temos luzes, né? E essa luz central. E no motorista também um vidro, quer dizer, um espelho com luz. Além do retrovisor fotocrômico, que impede que o cara mande farol alto e te segue os olhos. E também sensor de chuva embutido, isso é bem bacana. Para entrar aqui na Saveiro, o acesso é este. Posição boa, para a cabeça quase pega, mas por se tratar de uma picape, né, pequena, então tá muito bom, eu achei. Apoio de cabeça para o terceiro ocupante, isso aqui é muito bom mostrar. Pelo menos a Volkswagen se preocupou aí e inovou, porque na estrada é só dois lugares, 2 cintos de segurança. Aqui são 3 cintos de segurança, 3 lugares, 3 apoios de cabeça, então isso aí já é um passo à frente. Mas faltou aí, né, um cinto de 3 pontos, só pra matar mesmo, né? Mas não, o cinto abdominal mesmo. Não tem janela, mas também outro fato é que pelo menos é basculante ela, então você consegue abrir, tem 2 níveis aí. Também mais um diferencial aí. E também nós temos aqui tomada de 12 volts. É interessante mostrar. 2 porta-copos, um aqui e outro aqui. E aqui, ó, embaixo do banco nós temos um nicho. E aqui nesse nicho está todos os kits de ferramenta também. Bom, já o espaço interno, regulado lá na frente para mim, a situação é essa aqui atrás. Um pouco entornado. E aqui mostrando, ao ativar a luz de caçamba, a caçamba da Saveiro comporta 580 litros de capacidade. É interessante mostrar esse contrapeso que tem na tampa aqui, ó, que facilita na hora de abrir e fechar. Então, voltando a dizer, capacidade aí para carregar 607 quilos e 580 litros de capacidade em sua pequena caçamba, que já vem com capota marítima de série. Abrindo o capô da Saveiro, nós encontramos aí a manta acústica para o isolamento do ruído do motor. E o motor, por sua vez, é um motor 1.6
aquele MSI com 120 cavalos no álcool e 110 na gasolina, isso a partir de 5.750 RPM. O torque é de 16,8 kgfm no álcool e na gasolina 15,8 a partir de 4.000 RPM. E aí galera, beleza? É isso aí, pessoal. De volta com o Dudu aqui, porque eu estava em Nova York. Metido com essa Nova York dele. Fomos convidados. Bom, estamos aqui a bordo da Saveiro. Deixa eu resetar o PC de bordo aqui. Meu Deus, como é que é essa merda? Ei, meu pai eterno. Consumo médio, vamos zerar. Beleza, zerado. E aí, estamos num test drive noturno aqui. Noturno. Não sei porquê, mas eu sempre acho os test drive noturno mais bacana. Ah, mas o ruim é a imagem, né? A imagem pode ficar ruim, mas o pessoal pelo menos consegue enxergar a iluminação do painel. Assim, é legal porque a gente já fez da Saveiro, né? Então, isso aqui pelo menos já é um diferenciado com o aparelho a gente novo. fez da Saveiro cabine simples, com a mesma motorização. Mas agora nós vamos passar o GTEC não, o V-Box. Que dizem que é o mesmo aparelho que até a 4 rodas usa. Exatamente. Então, galera, vamos falar um pouquinho da Saveiro aqui, caso você não tenha acompanhado o vídeo anterior. Bom, a direção é extremamente leve. Olha só, cara, é muito leve. Inclusive, eu considero ela leve demais em altas velocidades, porque ela é meio alta assim, então ela fica muito leve. Tudo bem que agora não tem como eu mostrar isso, mas em alta velocidade ela fica muito leve. E aí o câmbio da Saveiro, que é aquele câmbio da Volks que é muito bom. Agora, o motor dela é 1.6, esse já de 120 cavalos, mas ele não acompanha o câmbio de 6 marchas como o Fox. Ele continua a ter o câmbio de 5 marchas. É, exatamente. Uma pena, mas também, querendo ou não, por conta da proposta do carro, provavelmente a Volkswagen nem se interessou em colocar o mesmo câmbio. E também a questão do volante, né, Dudu? Que não é o mesmo. Depois vai mudar, provavelmente. Mas não temos dúvida. Certeza que é um facelift ou alguma coisa que tiver pela frente. É, com certeza vai mudar. Já vai vir um volante do Golf já. Eu acho triste, na verdade. Eu acho que o Golf tinha que ser uma coisa diferencial. É, eu também acho. O Gol vai ter o mesmo volante também. Mas enfim, estamos fazendo aqui o teste de consumo a 60 por hora. Na 5ª marcha, né? Vamos ver quanto ele vai fazer de consumo. E ela está abastecida com álcool, viu? Na outra vez estava com gasolina, a gente meio que pôs 10 de álcool, um rabo de galo ali. Então a gente não sabia o que... Agora, segundo o vendedor, ela está abastecida 100% de etanol. Estamos confiando aí. Talvez era mistura, né? Talvez. Bom, estamos aproximando aqui da nosso ponto de final do consumo, né? Ar ligado. Ar ligado o tempo todo. Você pode ver que o carro tô bem, o mais econômico possível. Deu uma bebidinha esse aqui, né? Porque é um consumo bem misto, então... Pelo que eu tô vendo ali, não tá agradando muito, não. Cara, é bem macio, né? A Saveiro com esses pneus. Ela é bem... Scorpion, enfrenta bem os buracos, isso aí. Com esses Scorpion que são mais... O bom desse pneu é que você enfrenta bem os buracos, as ruas esburacadas. É um carro excelente para esse tipo de situação. Bom, terminamos aqui com 10,1 km por litro. E agora já vamos ver o desempenho, né? Tudo bem que a gente já viu. Se você já viu o vídeo anterior da Saveiro, vai se lembrar que o desempenho dela... Não, mas a outra Saveiro era a cabine estendida, essa aqui é dupla, então provavelmente deve perder um pouquinho mais assim. Mas a diferença é pouca. Olha, acelera legal. Mas ela tem uma aceleração bem vigorosa. Olha só, cara, bem... Uma coisa que eu percebi aqui é que pelo menos esse vidro do velocímetro tá fazendo um ruído, sei lá. O carro tá com 5.000 e poucos quilômetros rodados. Às vezes é
É um... Primeirinha aqui vai bem. Vai. Às vezes é uma premiação e deu azar de ter. Ela puxa muito. Cara, eu gosto bastante desse motor 1.6 da Volkswagen. Ele puxa muito bem. Puxa bem, meu. 3.500, ó, você pisa, ele vai desenvolvendo, ó, legal. Gosto pra caramba. Vou colocar uma segunda aqui agora. A segunda vai afogar. Não, calma. Aqui, ó, 1.500, 2.000... 2.500 ele começa a subir, depois que ele passa dos 3.500 pra E o bom é que não cai a cara, né? E vai embora. Vai desenvolvendo. Ó, tá de terceira, 2.000 giros, 500, 3. Aí depois disso ele começa a desenvolver. Bem. Bem. Gosto bastante dessa motorização aqui, acho que vale a pena. Tem uma força boa e ele tem um custo-benefício bom entre desempenho e economia de combustível. E o legal é que agora a Saveiro, agora eu digo, quando ele saiu essa nova Saveiro com esses equipamentos, ela já veio com os freios. Vou passar aqui pra você, os freios, os 4 discos, né, de freios. Então é bom isso. É isso aí, galera. Eu lembro que no vídeo anterior da Saveiro que eu fiz, eu entrei nessa curva aqui rápido, o povo quase me matou. Eu também, né? Quem em sã consciência vai querer frear em uma curva, né? O negócio não foi que você entrou novo, o negócio foi que você freou mesmo. Vale lembrar, não é mesmo? Tem uns controles de estabilidade na Saveiro. Só que eu vou dar uma desligada nele, inclusive, senão ele vai me atrapalhar. Caraca! Nossa senhora, ela muda, cara. Nossa, velho. Nossa, ela ficou bem mais arisca, né? Ficou. Isso que nós estamos com o ar ligado, né? Tá? Cara, esse motorzinho é bem surpreendente, eu gosto. Nossa, muito arisco esse motor. Muito arisco mesmo. Controle desligado. Bom, nós vamos fazer o que agora? Agora é 0 a 100. Nós estamos no caminho do 0 a 100. E a última vez a gente não fez com o aparelho, né? Da última vez acho que a gente... Não foi. Acho que foi com o aparelho, só que foi com o GTEC. Eu acho que não foi. Faz tempo desse vídeo. É, né? Acho que a gente fez na mão mesmo. É. O bom vai ser que nós vamos passar o aparelho. Só que então, galera, a gente mudou o aparelho. Agora eu não sei se esse aparelho novo, quer dizer, eu não sei se o aparelho antigo tinha a precisão desse novo. Então eu acho aí que, né, eu faria uma tabela nova, mas a gente já fez tanto carro que tem que fazer de novo, vai ser um saco. Então nós vamos relevar aí, que é 2 aparelhos, ou seja, já não sendo humano que tá operando ele, tá ótimo, entendeu? E na verdade isso aqui é mais preciso, sim. Esse aí deve ser mais preciso. Não, mas qual que é o seu palpite? Ah, meu palpite, Dudu, vai ser 9,5, sei lá, 9,5. Eu pensei nisso, 9,5 a 10. 9,5 sendo um pouquinho otimista aí, mas de 9,5 a 10 eu falo. Porque é um carro aspirado, querendo ou não, um carro cabine dupla. Então vai demorar aí, vamos ver o que vai virar. Vamos ver qual. Agora sim. Quanto que deu agora? 10,4. É isso aí, né? Não tem jeito, é isso mesmo. O outro tinha dado quanto? 10 e quanto? 10,7.
Eu já entendi o truque, você tem que acelerar e tirar. Se você ficar acelerando, ela não vai. Você tem que... Entendeu? Entendi. E aí galera, beleza? E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Nós não estamos na Saveiro cabine dupla. É, porque a gente teve que devolver ela já. Teve que devolver, tá de noite. E eu sei que vocês vão falar, ai cara, filma o HRV 2008, não sei o que. Galera, a gente tá tentando. HRV, é bom deixar explicado. HRV, você não consegue nem comprar. Se eu quisesse comprar, eu ia ter que ficar 3, 4 meses só pra esperar. Se eu quisesse comprar, se eu quisesse Imagina! 100 pau. Pra um canal desconhecido aí fazer um teste. Não, mentira, mas é que por questão de localização a gente até conseguiria fazer em São Paulo, mas a gente não. A gente precisaria ir lá, então por enquanto conseguir aqui tá complicado. É. E 2008 a gente vai fazer na próxima semana. Esperem, aguardem. E aí falta. Renegade. Renegade a gente teria que fazer em São Paulo também. Por enquanto. Aqui também estamos esperando o test drive chegar, porque tá complicado o Renegade. Mas enfim, voltando a falar da Saveiro. Da Saveiro? Da Saveiro, só que não, né? Da Saveiro, da Saveiro cabine dupla. Da Saveiro cabine dupla, galera. Vamos comentar um pouco dela. Bom, a Saveiro, vocês lembram quando ela sofreu aí as atualização com vários equipamentos? Ela não veio com a cabine dupla, ela veio depois. Demorou pra chegar. E aí, no caso, a gente tinha filmado a Saveiro sem ser cabine dupla, cabine simples. E a gente mostrou como que ela é, mostrou o controle de estabilidade e tudo mais que ela tem. E agora a gente mostrou a cabine dupla, principalmente mostrando o interior dela, que é diferenciado. É como se fosse um carro comum, porque leva 5 pessoas, enquanto a estrada leva 4. É verdade, então já tem uma vantagem. Vantagem, não tem a porta, terceira porta, a porta suicida que a estrada tem. Mas em contrapartida, leva 5 pessoas. Exatamente. Ambos são apertados. Chega a ser um pouco de quebra-galho mesmo, né? Agora, o motor me agradou bastante. Agora deu pra sentir ele no álcool. Muito agressivo. Muito agressivo, meu. Deu pra sentir isso aí. A motorização, pra mim, é o grande destaque do carro, porque é um motor 1.6. Não é tudo bem que a estrada tem 1.8, beleza. Pode ser, mas mesmo um motor 1.6 com uma boa potência de 120 cavalos. E na minha opinião, a Saveiro 1.6 anda mais que a estrada 1.8. Cara, a gente não testa a estrada, nem... Mas acontece, doutor Leozítrio, que nós andamos no ponto 1.8, que no aparelho do 0 a 100 fez quanto de 0 a 100? 13 segundos. É uma coisa, agora a gente tem que andar na estrada. Beleza, mas dá pra ter uma ideia. E eu achei realmente essa mais agressiva. Eu prefiro esperar testar a estrada pra dar a minha opinião. Não, tô falando só da motorização. Sua opinião, beleza. Eu só dou motorização. Então, tá. Na minha opinião, a Saveiro 1.6 ainda mais que a estrada 1.8. Essa é a minha opinião. Eu quero testar pra... E como nada são flores, bebeu. Fez 10 num consumo misto de estrada praticamente. Mais ou menos. Mais ou menos. Então. E equipamentos da Saveiro pra mim é a que ganha nessa questão, porque... ABS off-road. 4 freios a disco. Isso é legal. Sistema off-road de declive. Também. E freios ABS, controle de estabilidade. Hill holder. Controle de tração. Também tem um sensor. Tudo bem que isso nada disso, não é nada. Infelizmente, a estrada não tem. Então, mas pelo menos também a estrada tem um locker, né, Dudu? Que não serve pra nada. Passou de 15 por hora, ele desativa. Mas o locker serve... eu concordo que o locker não tem uma utilização vasta, mas às vezes ele pode ser utilizado, tipo... Sei lá, meio que tá meio atolado num... então assim sim. Né? Meio atolado, né? Porque também não dá pra você querer comparar com 4x4. O interessante foi mostrar o espaço interno. É o diferencial. O resto vocês já conhecem bem. Já falamos bem da Saveiro.
0 a 100 em 10.4 segundos, real, pelo aparelho V-Box. Então, muito bom aí. E o preço? Precificação. Aí que a coisa fica preta. Agora que bicho pega, preço. Boa Saveiro de entrada mais básica, Peba, 40 mil reais, tá? Começa por aí. Aí a Cross, que é essa daqui, ela custa a partir de... Essa daqui não, nós estamos numa Montana velha. Aí a Saveiro Cross, eu esqueci aqui de novo. A Saveiro Cross ela custa 66 mil reais, aqui a gente testou. E mais os opcionais, agora é 1.200 pau de cor, se você quiser cor metálica. E opcional é pouca coisa, só na verdade o couro, aquele couro que na verdade é um couro sintético, mas custa 500 e quase 600 reais, que eu considero até barato, né? Apesar de ser um couro sintético, pelo menos é um couro de fábrica. E aí tem um pacote tecnológico que custa 1.200 reais, e aí ele que inclui o controle de cruzeiro, o sensor crepuscular e o... Acendimento automático dos faróis? Então, sensor crepuscular. E o... Sensor de chuva. Sensor de chuva, exatamente. Então era isso que tava faltando. Aí só tem isso de opcional, basicamente. Então ela vai pra quase 70 mil reais. E é aquele negócio, né? Eu sempre comento, mas por que eu vou pagar 70 mil numa Saveiro se eu posso pagar 70, um pouquinho mais numa Ranger básica ou numa S10 básica, flex, que pelo menos já é tração traseira, um caminhonete maior, dá pra levar mais coisas, não sei o que lá. Aí vem aquela história de, mas você tem que ver se você manutenção tá precisando, porque a manutenção vai ser mais cara, o consumo vai ser mais caro, como eu falei no vídeo da S10. Eu particularmente prefiro montar numa caminhonete de verdade dessas, entendeu? Mas aí você vai ter que arcar com pneus mais caros, com revisões mais caras, consumo mais elevado, entendeu? Então tem essas coisas. E querendo ou não, essas caminhonetes de entradas não vão oferecer o controle de estabilidade e os negócios, tudo que a Saveiro tem. Mas mesmo assim eu ainda me sacrifico e pego uma caminhonete de verdade. Eu prefiro, pelo menos. Mas depende do gosto, então cada um tem sua vantagem. É legal você sempre eu olhar. Eu acredito que você iria na Saveiro, eu já iria numa Ranger Flex. Não sei. Então, bom. Talvez eu iria numa S10 Flex. Então a S10 Flex também tá sensacional. Mas é assim mesmo, galera. Tem que colocar os pesos aí e ver o que você precisa, dois se precisa. pesos e duas medidas. Essa é a minha visão com relação a isso. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei. Acesse o nosso Instagram, @canaltopspeed, o nosso facebook.com/canaltopspeed e o portal topspeed.com.br. Partiu!